Falando em marcha dos prefeitos, o presidente Lula elogiou hoje nessa marcha o ministro Rui Costa, nesse discurso que ele fez em Brasília. Lembra, né, que na semana passada houve uma crise lá com a fala da primeira-dama Janja. Rui foi envolvido em meio a especulações do Palácio do Planalto. Havia uma ideia de que ele era o provável vazador dessa informação. Veja aí. Às vezes, sempre o chefe da Casa Civil é tratado como se fosse o cara que não deixasse as coisas acontecer, quando, na verdade, todos vocês, prefeitos, devem ter um secretário que tem o mesmo papel do chefe da Casa Civil. É fazer com que as coisas funcionem corretamente e que todos os secretários se dirijam a ele para que as coisas possam dar certo. Eu quero aproveitar na frente dos prefeitos e agradecer o papel importante e relevante que o Rui Costa, o governador mais bem-sucedido da Bahia, joga no meu governo. E aí, Carla? Então, é aquela coisa, né? O presidente Lula também adora aproveitar esses momentos pós-crise para usar esses eventos e falar: olha, tá tudo bem, aqui tá tudo certo. E o Rui Costa, ele é uma figura, até pelo cargo que ocupa, a gente sempre fala isso, o ministro da Casa Civil, ele quase sempre não acumula muitos amigos, porque ele fala muito não, né? Ele barra muitas coisas, é na mesa dele que muitos desses pires e pedidos acabam parando e chegando. E o ministro Rui Costa foi acusado nesse episódio envolvendo a Janja na China de ter sido um possível vazador da fala da Janja no jantar do Xi Jinping em relação ao TikTok. O que causou um mal-estar muito grande. E o Rui Costa chegou, a gente mostrou aqui numa reportagem do Lucas Borges Teixeiras no fim de semana, o Rui Costa ficou muito chateado em ser acusado de ter sido isso. Reclamou ali de uma forma não espalhafatosa, mas para algumas pessoas bem próximas, que ele se sentia que existia gente desleal dentro do governo, que estavam querendo queimar ele mais uma vez. Ele ficou chateado. Então, não é a primeira vez que o presidente Lula, depois de uma crise envolvendo, digamos assim, Rui Costa e os seus colegas, vai a público elogiar ou defender o Rui Costa. Num dos outros casos, que teve um embate com o ministro Fernando Haddad lá atrás, acho que logo no início do governo, o presidente Lula fez também uma fala pública elogiando o Rui Costa, dizendo que ele era o primeiro-ministro, que ele era que o papel dele criava um pouco essas inimizades, e o Lula joga administrando esses seus ministros como um técnico ali, sabe que tem as diferenças. De fato, a gente sabe que não há uma extrema amizade e uma sintonia do Rui Costa com vários dos seus colegas. Porém, na fala de hoje, o presidente Lula reafirma que tem a sua confiança no seu ministro da Casa Civil e demonstra de que podem criticar e podem continuar criticando, que o Lula confia nele e não tem intenção nenhuma, até porque quando a Mônica Bergamo trouxe aí que seria o Rui Costa o vazador, que estavam acusando ele ali, você conversa com os auxiliares mais diretos do presidente, a resposta é: o Rui Costa ele não vai mexer, entendeu? É como duas torres ali, Haddad e Rui Costa são dois ministros que pode falar a reforma ministerial que quiser, são pilares aí do governo do presidente Lula em áreas muito sensíveis e que dificilmente ele mexeria ainda mais por questões envolvendo toda essa boataria e esse desgaste aí envolvendo a primeira-dama. Enfim, um recado que reafirma a confiança do presidente Lula no seu primeiro-ministro, independente das críticas, né, que ele possa vir a receber nos bastidores. Diego. É isso aí. Depois do intervalo falaremos sobre a gripe aviária. Mais um caso suspeito agora no Pará. Daqui a pouquinho. Até já. No YouTube a gente segue ao vivo. Coach, você que conhece bem o presidente Lula, e aí essa fala dele sobre o Rui Costa? Não, isso aí ele faz sempre, né? Como a cara lembrou, ele já fez várias vezes nesse governo com o Fernando Haddad, né? Ele às vezes ele fica chateado com alguma coisa e tal, mas logo ele procura fazer as pazes, dar tapinha nas costas e tal. A gente brigava mais próximo, trabalhava com ele, mas é o jeitão do Lula. E realmente essa vaia hoje deve ter mexido com ele. Não que ele não esperasse, porque, como eu disse, já aconteceu ano passado. Mas ele está com tantos problemas em cima da mesa depois que ele voltou de viagem, que ele não sabe nem por onde começar, qual crise que ele vai tratar primeiro, porque vai empilhando uma em cima da outra, né? Eu acho que é um momento dificílimo que o Lula está enfrentando no governo, o momento mais difícil do Lula 3,
E isso aí vai acabar acontecendo em outros lugares também. Ah, claro, né, que tem muitos prefeitos, né, que são bolsonaristas, mas tem também uma insatisfação latente das pessoas com a situação em geral. Então, um certo clima de mal-estar que é difícil a gente definir, explicar. Porque se você pegar os números da economia, a maior parte das coisas são números positivos, né? Mas existe na sociedade, em geral, eu acho que tem muito a ver com as redes sociais, com a campanha permanente que é feita nas redes sociais contra o governo. Então, o Lula tem que se preparar que isso pode acontecer outras vezes. Carla, temos um minutinho, mas são vários problemas mesmo, né, empilhados na mesa do presidente Lula. Não, são vários, Diego. E tem uma coisa que é o que às vezes angustia ali o núcleo próximo, né? O ministro Sidônio de comunicação que veio com o intuito de melhorar a popularidade do presidente, olhando para as eleições também do ano que vem, que no meio de todas essas confusões, tem coisas que o governo não consegue fazer avançar, né? Por exemplo, o projeto do imposto de renda está na relatoria do Arthur Lira, mas aí viaja para lá, viaja para cá, cria a crise do INSS com uma ameaça de CPI, e a agenda vai apertando, e esse ano é o ano que a gente fala aqui em Brasília, é o ano que tem a janela para aprovar coisas, mas tem que ser antes de outubro, porque depois já começa um calendário eleitoral antecipado aqui. Então, o presidente tem para resolver aí a questão de tentar barrar uma CPI do INSS que paralisaria ainda mais os trabalhos do Congresso, que concentraria força nisso e tiraria muito do desgaste do capital político do governo para não ter um desgaste ainda maior, né? E aí tem que ver se consegue votar projetos que interessem para o país e que o presidente possa cumprir as promessas que está fazendo. Então, Ok. tá difícil mesmo a vida do presidente Lula, viu, Diego? Não tá fácil. Ó,